No vídeo de hoje eu vou te mostrar o que te faz pensar que é incapaz. Se você começa e para no meio do caminho, se você promete e não cumpre o que prometeu, se você decide que vai mudar e volta para o mesmo padrão, se isso já aconteceu com você, saiba, você não está sozinho. A maioria das pessoas passa por isso, mas poucas entendem o que realmente está por trás desse ciclo. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te mostrar aqui tudo pode mudar completamente a forma como você enxerga os seus próprios resultados. Você vai entender o problema não é a falta de vontade. Existe uma força silenciosa operando dentro de você. Hoje eu vou te mostrar exatamente como ela funciona. Vou te mostrar o porquê você trava. E melhor, vou te explicar o que é e como ter uma mente antifrágil. No final eu vou te conduzir por um exercício prático que, se você aplicar com seriedade, pode começar a mudar a forma como você reage à pressão, já a partir de hoje. Porque isso pode organizar completamente a sua estrutura interna. Meu nome é Robson e há 8 anos eu ajudo empreendedores a se tornarem antifrágeis, a crescerem em meio a crises, críticas e as incertezas do mercado. Já acompanhei pessoas extremamente capazes a destravarem resultados quando entenderam esse princípio. Não é sobre motivação, não é sobre frases bonitas, é sobre estrutura mental. Eu trabalho com pessoas inteligentes, capazes, cheias de potencial, mas que estão travadas por conta dessa força interna, que não deixa elas crescerem. E durante muito tempo eu também fui assim. Teve uma fase na minha vida em que eu começava projetos com a maior intensidade, mas nas primeiras semanas a energia estava lá em cima. Depois diminuía e o ritmo ia caindo. Perdia a constância, criava desculpas, aquelas desculpas sofisticadas, e depois dizia para mim mesmo, talvez isso não seja para mim. Mas era uma falsa capacidade, era uma estrutura emocional frágil, e talvez isso esteja acontecendo com você agora. E se você continuar comigo até o final, você vai perceber que isso tem explicação, e principalmente solução. Vamos entender o que realmente está acontecendo. Toda vez que você tenta crescer, algo acontece internamente. Crescimento gera exposição. Exposição gera medo. Medo gera proteção. Essa proteção aparece como uma paralisia, uma falta de ação, uma força interna que te segura. Ela não vem dizendo, eu vou destruir a sua evolução. Ela vem dizendo, relaxa. Não precisa disso agora. Ela aparece como procrastinação, crítica exagerada, desorganização, comparação, desistência silenciosa. Você acha que está escolhendo, mas na verdade está reagindo. Quando você entende isso, você começa a recuperar o controle sobre os seus próprios resultados. Agora eu preciso te explicar algo essencial, o conceito de antifragilidade. Existe algo frágil, existe algo resistente e existe algo antifrágil. Frágil é algo que quebra fácil sob pressão. Exemplo, um copo de vidro. Resistente aguenta a pressão. Exemplo, uma pedra. Mas antifrágil melhora com a pressão. Preste atenção nisso. O músculo cresce quando é tensionado. O sistema imunológico se fortalece quando é exposto. Uma criança aprende a andar caindo. Empreendedores aprendem ajustando após os erros e com a ajuda de mentores. O que todos esses exemplos têm em comum? Pressão não destrói. Pressão fortalece. Agora eu te pergunto, como você enfrenta a pressão? Você quebra? Você apenas aguenta? Ou você encara e cresce? Uma mente antifrágil faz 3 coisas. Ela interpreta a pressão como treino. Ela usa erro como aprendizado, não como sentença. Ela se ajusta rápido. Ela não evita desconforto. Isso muda completamente a forma de viver. Mas, para desenvolver a mentalidade de antifragilidade, é preciso primeiro compreender que esse conceito vai além da simples resiliência. Há poucas pessoas entendem essa diferença com profundidade. Enquanto a resiliência significa sofrer uma queda e conseguir se reerguer, voltando ao estado original, a antifragilidade significa levar uma porrada da vida e levantar ainda mais forte do que quando caiu. O objetivo é fazer com que a dor, o desconforto e os tropeços funcionem como um combustível para o seu crescimento. E quando você entender isso de verdade,
você nunca mais interpreta dificuldade da mesma forma. Você pode entender a antifragilidade através da analogia da musculação. Quando você levanta um peso, está estressando e causando microlesões nos seus músculos. No entanto, com o descanso e a alimentação adequada, o corpo não apenas repara os músculos, mas os constrói mais forte para aguentar cargas ainda maiores no futuro. O mesmo princípio deve ser aplicado à sua mente. Para desenvolver uma mentalidade na prática, diante das dificuldades, você deve adotar os seguintes passos. Faça a pergunta transformadora. Em momentos de dificuldade emocional ou dor, é natural que surjam pensamentos negativos, como eu sou um fracassado, eu não vou aguentar. Em vez de ceder a essas reclamações e lamúrias, o que só piora a situação, você deve mudar ativamente o seu foco e perguntar a si mesmo: como eu posso aprender com isso que está acontecendo comigo? E se tornar com isso uma pessoa melhor. Essa pergunta muda o estado interno. Aceite o negativo e escolha crescer. A única escolha que você tem diante de um evento ruim é o que você fará com ele. Você pode ceder aos sentimentos negativos e encolher, ou pode aceitar o que aconteceu de negativo, aprender com a situação e escolher crescer com ela. Busque o crescimento pós-traumático. O objetivo dessa mentalidade é direcionar você para o que a ciência chama de crescimento pós-traumático. Um processo onde você passa por desconforto e dores, mas sai deles fortalecido. Não hesite em pedir ajuda. Desenvolver a antifragilidade não significa que você precise enfrentar tudo sozinho. Inclusive, os empreendedores que mais crescem são aqueles que entendem quando precisam de orientação. Se a dificuldade for muito grande e você não estiver dando conta, pedir ajuda profissional é um caminho fundamental e perfeitamente aceitável para conseguir aumentar as suas forças diante das dores que vão ser apresentadas. Essa simples mudança de perspectiva para de brigar com as pedras no caminho e passa a usá-las ativamente como oportunidade de aprendizado. É o que cria uma verdadeira virada de jogo nos seus resultados. Agora deixa eu te contar uma história. Eu acompanhei uma pessoa que sempre começava novos projetos e parava no meio do caminho. Ela dizia: eu não consigo manter o foco. Sinto que tem algo me segurando. Mas quando fomos analisar a fundo, toda vez que ela começava a evoluir, aparecia um pensamento: eu não sou capaz, eu não vou sustentar isso. E se eles começarem a exigir mais de mim? E se eu falhar depois? Então ela diminuiu o ritmo inconscientemente. Ela parecia não crescer, ativava o medo do crescimento e da responsabilidade que ele traz como consequência. E isso é muito mais comum do que você imagina. Quantas vezes você já fez isso? Quantas vezes você reduziu o seu próprio potencial para evitar a pressão? Agora eu vou falar com você sobre algo que vai mudar completamente os seus resultados, te fazer dar os primeiros passos para eliminar esse mal que está travando o seu crescimento e que está impedindo você de ter a mente antifrágil. Vamos falar sobre foco, mas não o foco superficial que as pessoas falam por aí. Eu estou falando do tipo de foco que separa quem vive ocupado de quem realmente constrói resultados extraordinários. No livro O Poder da Ação, no capítulo sobre foco, ele deixa bem claro, muito claro: foco não é apenas prestar atenção. Foco é direcionar sua energia física, mental e emocional para aquilo que realmente importa, eliminando distrações e decisões desnecessárias. E aqui está o primeiro ponto importante. Quem não decide o que quer, vive reagindo. A maioria das pessoas não tem falta de capacidade, tem excesso de dispersão. Elas fazem muitas coisas, mas avançam pouco. Sabe por quê? Porque o foco não é fazer mais, é fazer o que precisa ser feito. Existe uma armadilha muito perigosa: estar ocupado. Tem gente que passa o dia inteiro resolvendo coisas, respondendo mensagens, atendendo demandas. E no final do dia sente cansaço, mas não sente progresso. E talvez você tenha sentido isso. A mente humana é como uma luz. Se você espalha a luz demais, ela ilumina pouco. Mas se você concentra a luz, ela vai virar um laser. Um laser pode cortar uma chapa de aço. Isso significa que quando você concentra sua energia em uma única prioridade,
você se torna extremamente poderoso. Aqui está algo que você precisa entender profundamente. Foco não é dom, foco é decisão. Você consegue focar quando define claramente o que quer e o que não quer. Qual preço está disposto a pagar para conquistar seu objetivo? Porque toda escolha elimina alternativas. E muitas pessoas querem resultados, mas não querem abrir mão das distrações. Querem crescimento, mas não querem abrir mão do conforto. Querem transformação, mas não querem abrir mão dos maus hábitos. Foco exige renúncia, e isso precisa ser dito com muita maturidade. Focar significa dizer não. Não às distrações, não para os prazeres imediatos, não para aquilo que não está alinhado com o seu objetivo. E aqui vai uma definição de foco segundo Steve Jobs. Foco não é apenas dizer sim para as coisas que você quer alcançar, mas dizer não para grandes outras oportunidades que vão aparecer ao longo do caminho. Se você tenta abraçar tudo, não sustenta nada. Outro ponto fundamental, você sempre tem energia para aquilo que considera prioridade. Quando alguém diz, não tenho tempo, na verdade ela está dizendo, isso não é prioridade para mim nesse momento. Porque quando algo se torna importante de verdade, você organiza sua agenda em torno disso. Não é falta de tempo, é falta de definição de prioridade. Confusão mental gera dispersão. Quando você não sabe exatamente o que quer, qualquer coisa que aparece é interessante. Mas quando existe clareza, as decisões ficam simples. Se algo não está alinhado com o seu objetivo principal, você elimina da sua vida. Isso produz desgaste emocional, reduz negociação interna, reduz procrastinação. Existem travas invisíveis que roubam a sua concentração. Excesso de redes sociais, multitarefas constantes, começar o dia sem prioridade definida, viver reagindo ao urgente. Se você começa o dia respondendo tudo antes de produzir, você já entregou o seu foco para o mundo em que vive. Reagindo nunca constrói algo consistente. O foco é treinável. Não é algo que você nasce, é algo que você constrói. E talvez isso seja um alívio para você perceber isso agora. Aí você me pergunta, como constrói, Robson? Definindo uma prioridade principal por vez, criando um ambiente favorável, eliminando distrações visíveis, treinando períodos de concentração profunda. É como na academia, no começo dói, mas com prática você sustenta cada vez mais o tempo de concentração. Agora eu quero te ensinar algo com estrutura. Não é apenas uma ideia solta, é um modelo, um sistema, algo que você pode aplicar imediatamente. Eu chamo isso de método F3. Esse método foi organizado e estruturado de forma estratégica para aplicação prática. Ele já ajudou pessoas a saírem do ciclo de começar e parar, começar e parar. F3 significa 3 níveis de foco. Foco visionário, foco comportamental e foco consistente. Se um desses níveis falha, o resultado enfraquece. Se os 3 estão alinhados, o resultado, o progresso se torna inevitável. F1, foco visionário. O primeiro nível é o foco visionário. Aqui estamos falando de direção. É a capacidade de enxergar claramente para onde você quer ir, antes de começar a caminhar. Porque sem direção, qualquer caminho serve. E quando qualquer caminho serve, você se perde. Você consegue desenvolver foco visionário se fizer essas perguntas. Qual é o meu objetivo principal? Onde eu quero estar nos próximos anos? Que tipo de vida eu quero construir? Quem eu preciso me tornar para viver essa realidade? Sem essas definições, você vive reagindo. Você aceita oportunidades desalinhadas. Você começa projeto e não termina. Você muda de rota a cada nova empolgação. Visão não é desejo momentâneo. Desejo é emocional. Visão é estratégia. Visão é ter prazos. Visão é ter especificidade. Visão tem impacto positivo. E principalmente, visão exige transformação. Se você não sabe exatamente onde quer chegar, você nunca vai sustentar o esforço durante o tempo necessário. Por isso o F1 é a base. Sem F1 forte, o resultado desmorona. F2, foco comportamental. Aqui saímos do campo da intenção e entramos no campo da ação. Porque visão sem comportamento alinhado é fantasia.
Foco comportamental significa alinhar a sua agenda com os seus objetivos. Se algo é prioridade, ele aparece no seu calendário. Se não aparece, não é prioridade real. Simples assim, você consegue desenvolver foco comportamental se fizer essas perguntas. O que eu faço hoje me aproxima da minha visão? Quais hábitos estão me aproximando do meu objetivo? Quais hábitos estão me afastando do meu objetivo? Muitas pessoas dizem que querem crescimento, mas suas ações mostram outra coisa. Passam horas em distração, vivem reagindo ao urgente, começam o dia respondendo demandas antes de produzir algo relevante. E agora, foco comportamental exige decisão diária, exige escolher uma prioridade principal, executar antes de qualquer distração, criar blocos de concentração profunda, eliminar estímulos desnecessários, organizar ambiente, medir o progresso. F3 transforma a intenção em movimento. Mas ainda existe um terceiro nível, e é ele que separa iniciadores de realizadores. F3. O terceiro nível é o foco consistente. Aqui está o diferencial. Começar é fácil, continuar é raro. E quem aprende isso cedo constrói resultados que poucos conseguem sustentar. Foco consistente é a capacidade de se manter alinhado, mesmo quando a motivação acaba. É continuar quando ninguém está vendo. É manter padrão mesmo sem palco. É repetir o processo até que ele vire uma verdade em sua vida. Resultados não nascem de intencionalidade ocasional. Nasce de repetição diária. Se você faz algo forte por 3 dias e para por 10 dias, não há acúmulo. Mas se você faz algo de forma estruturada por meses, o resultado se torna inevitável. O maior inimigo aqui é a emoção. Quando você depende da vontade de agir, você quebra o ciclo. Foco consistente é compromisso acima do estado emocional. É fazer o que precisa ser feito, não porque está animado. Você consegue desenvolver foco consistente se fizer essas perguntas aqui. Preste atenção. Por quanto tempo estou disposto a realizar essa atividade? Estou disposto a realizar essa atividade mesmo nos dias difíceis? Minha mente está preparada para suportar a pressão ao longo do tempo necessário para que isso seja realizado? Vamos lá comigo. F1, visão. F2, comportamento. F3, consistência. A sequência é clara. Visão definida. Comportamento alinhado. Repetição contínua. Quando esses 3 níveis estão integrados, você sai da teoria e entra na construção real. O método F3 transforma intenção em direção. Direção em ação, ação repetida em resultados. Se você aplicar isso com seriedade, não existe estagnação possível, existe processo constante, estruturado. Lembra da força interna que te falei no começo do vídeo? Essa força tem nome, se chama autossabotagem. Existem 2 formas de eliminar a autossabotagem, o jeito errado e o jeito certo. O jeito errado é buscar estímulos o tempo todo, vídeos motivacionais, frases fortes, energia momentânea. Mas energia oscila. O jeito errado é esperar sentir vontade. O jeito errado é tentar mudar o comportamento, sem mudar a mentalidade. Você não age diferente quando continua se enganando do mesmo jeito. Você pode até tentar, mas volta. Porque a mente frágil sustenta o padrão negativo. Agora vamos falar do jeito certo. O jeito certo, estruturado. Primeiro passo, aceitar que a pressão é inevitável. Vida sem pressão não gera evolução. Segundo passo, treinar. Responda ao desconforto em doses pequenas e voluntárias. Tome decisões rápidas. Cumprir pequenas promessas. Finalizar o que se começa. Terceiro passo, criar evidências internas. Pequenas provas diárias que você está se tornando alguém mais forte sob pressão. Quando você muda a interpretação, pressão deixa de ser ameaça e vira treino. Quero que você faça algo comigo. Pega um papel e uma caneta e responda essas perguntas. Qual situação ativa a autossabotagem em você hoje? Quando isso acontece, qual pensamento surge na sua cabeça? Esse pensamento está te fortalecendo ou está te mantendo no mesmo lugar? Quem você precisa se tornar para crescer nessa situação? Agora escolha uma ação simples
que você pode executar nas próximas 24 horas, que reforça a construção de uma mentalidade antifrágil. Uma ação pode até ser pequena, mas que seja concreta e executável. Quando você age diferente apenas uma vez, você enfraquece o padrão antigo. Então vamos lá. Antes de eu revisar com você todo o conteúdo que eu te passei nesse vídeo, eu vou te entregar um conteúdo bônus. Eu vou compartilhar com você os 9 P's programadores de crença. A sua crença determina se você se auto-sabota ou não. E através dos 9 P's você vai entender se foi instalado crenças positivas ou crenças negativas. Se foi crenças positivas, você está se fortalecendo, você está crescendo, buscando ser uma pessoa melhor e tendo resultados extraordinários. Agora, se você ficou comigo até aqui, é que alguma coisa você entendeu que está se auto-sabotando. Então, com certeza, você tem crenças negativas. E essas crenças são instaladas através do que você viu, ouviu e sentiu de 0 a 12 anos, principalmente de 0 a 7 anos, quando estava sendo formado a sua estrutura cognitiva, a sua estrutura de crenças. Então vamos lá. O primeiro P é o parto. Então, se você teve um parto normal, foi instalado uma crença no ato do seu nascimento. Se você teve um parto cesariana, foi instalado outro tipo de crença no ato do seu nascimento. Agora, se você teve um parto feito a forceps, onde você foi arrancado da barriga da sua mãe, com certeza é uma crença totalmente diferente. Então você entende que o mesmo fato, a mesma ocasião que é o nascimento, são instaladas crenças diferentes. Então, de acordo com o nascimento que você teve, você tem um tipo de crença que vai determinar lá na frente se você se auto-sabota ou não. O segundo P programador de crença são os pais. E os pais podem tanto ter instalado crenças positivas ou crenças negativas. Por exemplo, se eles falaram para você, filho, filha, quando você crescer você vai morar numa casa grande, você vai ser uma pessoa extraordinária, você vai realizar coisas fantásticas, na sua casa vai abundar a paz e a luz de Deus, você vai fazer diferença nessa terra, você é lindo, você é linda, você é maravilhosa, você é maravilhoso, você é uma criança espetacular, que fantástico que você é. Quando você ouviu esse tipo de coisa, foram instaladas crenças positivas. Agora, se você ouviu coisas do tipo, burro, idiota, imbecil, você não presta, você não serve para nada, que preguiçosa, você vai ver, vai pagar com os seus filhos isso que você faz para mim. Nossa, eu já falei que não presta para nada. Então, se você ouviu esse tipo de coisa, com certeza você vai se auto-sabotar, porque essa programação fica rodando dentro da sua mente, lá no seu subconsciente. Então, está determinando os resultados que você tem hoje. O terceiro P são os parentes, porque os parentes exercem autoridade. Então, se você ficou com a sua avó, com os seus tios, com os seus primos, e o que eles falavam, você levava em consideração. Então, também instalou crenças, e elas podem ser positivas ou negativas. Da mesma forma que eu exemplifiquei com a fala dos pais, dizendo se você pode ser poderoso, ser corajoso, foi crenças positivas. Se os seus parentes também falavam verbalizações negativas, você não presta, não serve para nada, preguiçoso, preguiçosa, também foi instalado crenças negativas, sabotadores para a sua vida. O quarto P são os padres e os pastores, porque exercem a autoridade sobre a sua vida. Quando a sua mãe ou seu pai te levou lá para a igreja, seja ela católica, seja ela evangélica, ele transferiu a autoridade para quem estava lá, sendo um padre ou um pastor. Então, tudo que eles falaram lá também contribuiu para instalar crenças positivas ou crenças negativas que estão rodando aí no seu subconsciente. Eu gosto de usar o exemplo do caso, por exemplo, um pai e uma mãe pegam o filho e vão lá para a igreja. Chegando lá na igreja, seja o padre, seja o pastor, está ministrando o evangelho, está contando ali uma parte do evangelho. E eles dizem assim, é mais fácil o camelo passar no fundo da agulha do que o rico entrar no reino dos céus. Ele falou, mas não explicou todo o contexto. O pai e a mãe pegam essa criança e vai para o zoológico. Chegando lá no zoológico, o filho vê aquele camelo gigante. Olha, beleza, vê os outros bichos e vão embora para casa. Quando chega lá na casa, essa criança vê a sua mãe costurando uma roupa. E ele olha no fundo da agulha.
Aí ele olha no fundo da agulha, lembra do camelo, lembra do que foi dito lá no sermão da igreja, e ele ouve o pai, a mãe e os parentes falando: rico não vai para o céu. O que é instalado na mente dessa criança ali na hora? Eu não quero ser rico. Eu não quero ser rico porque rico não vai para o céu. Então, quando essa criança cresce, chega lá na fase adulta, o que acontece? Ele se auto-sabota porque ele está prestes a ter acesso a uma grana grande, a fazer bons negócios, só que ele fala: se eu fizer esse bom negócio, o que vai acontecer? Eu vou ficar rico e rico não vai para o reino do céu. O que acontece inconscientemente, ele se auto-sabota. Só que aí eu vou explicar todo o contexto para ele, que lá em Jerusalém, antes todas as cidades eram muradas, e quando chegavam os viajantes depois das 18 horas, para que os camelos entrassem, eles tinham que tirar toda a carga, toda a bagagem, e passavam por uma portinhola no muro que se chamava fundo de agulha. Então ele explicou o todo, mas não explicou o contexto, e isso cresce com a criança e ela se auto-sabota numa vida adulta por uma coisa que foi pregada lá pelos padres ou pelos pastores, mas não se explicou o contexto, certo? Quinto P, programas de TV e internet. Então, tudo aquilo que você viu, ouviu e sentiu ao longo da sua infância através de programas que você assistiu na TV, programas que você viu na internet, tudo aquilo foi programando a sua mente. Então, se você assistiu coisas positivas que elevavam, que edificavam, ok. Agora, se você assistiu violência, briga, morte, traição, tudo isso está rodando no seu subconsciente. Isso pode estar te potencializando ou te auto-sabotando. Sexto P, programador de crença: propaganda. Então, tudo que você vê repetidas vezes na televisão, a propaganda está programando a sua mente. Eu já fazem 8 anos que eu não assisto televisão, então não estou atualizado nas propagandas. Mas você vai concordar comigo aí. Eu lembro que tinha uma propaganda que falava assim: desce redonda. Pense comigo, acho que você vai saber qual que é. Tinha uma outra propaganda também, se você é da minha faixa de idade, você vai saber. Tem uma marca de sabão que diz: se sujar, faz bem. Então pensei, você vai achar. Tem outras, só que agora eu não me lembro das outros exemplos de propaganda para passar aqui para você. Mas pense, quando você ouve diversas vezes a propaganda, quando você chega lá no mercado, você pega o produto e nem se dá conta. E isso programou a sua mente. Agora vamos para o sétimo P, programador de crença, que é o professor. Então, os professores, às vezes, os seus filhos ou você ficou mais tempo na sala de aula, teve muito mais contato com o professor do que teve com o pai e mãe. Então, de acordo com aquilo que o professor falou, ele transferiu as crenças que ele tem para a sua vida também. Então, você pode estar rodando aí com uma programação que o seu professor, diante de diversas repetições ao longo de todos os dias, ao longo do ano, programou a sua mente. Agora que devemos saber se foi programado para o positivo ou para o negativo, certo? Oitavo P, programador. Eu digo que é o PlayStation. Quando eu digo PlayStation, eu estou enquadrando todos os videogames. Porque se você ficou ali na sua infância jogando dia e noite ou durante muitas horas, aquilo programou a sua mente. E isso a gente vê que programa a mente de muitas pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos. Quantas vezes nós já vimos noticiários de pessoas que traz aquela realidade do jogo para a vida real, porque ele fica 24 horas jogando aqueles jogos de luta, aquele monte de coisas que está entrando na mente dele, está de repente fazendo com que ele se auto-sabote. Então nós temos que tomar cuidado com isso. E o nono P, programador de crença, eu digo que é os palestrantes. E eu vou fazer um teste com você aqui. Mas eu quero que você participe, mesmo que seja aqui pelo vídeo, participe comigo. Eu vou repetir uma palavra diversas vezes e você repete comigo. É muito importante que você repita essa palavra. E depois eu vou te fazer uma pergunta. Aí você responde o que você quiser. Você vai entender. Então repita comigo. Branco, 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 branco. O que a vaca bebe? Eu faço diversas palestras e quando estou com um público gigante, muitas pessoas, por conta de eu ter repetido branco diversas vezes, em vez das pessoas falar
que é a água que a vaca bebe, muitas pessoas dizem leite, porque eu induzi elas a dizerem leite, porque eu repeti diversas vezes a palavra branca. Comenta aqui no vídeo, você falou que aqui é leite ou que é água. Entendeu? Então aqui eu passei como bônus para você os 9 P's programadores de crença. Então vamos revisar comigo aqui. Parto, pais, parentes, padres e pastores, programas de TV e internet, propaganda, professor, PlayStation e palestrante. Espero que esse conteúdo faça diferença na sua vida, que você assista, assimile, compreenda e agora sim, vamos revisar tudo que nós aprendemos nesse vídeo. Primeiro, você entendeu que o problema não é a falta de força de vontade. Existe uma força silenciosa operando dentro de você. E essa força tem nome: a autossabotagem. Ela aparece quando você começa e para, quando você promete e não cumpre, quando você decide mudar e volta para o mesmo padrão. Você achava que estava escolhendo, mas muitas vezes você estava apenas reagindo ao medo da exposição e da pressão. Depois nós entendemos algo ainda mais profundo. O crescimento sempre gera exposição. Exposição gera medo. O medo ativa a proteção. A proteção aparece como procrastinação, paralisação, autocrítica e desistência silenciosa. Mas então eu te apresentei um novo conceito. O conceito de antifragilidade. Não basta aguentar a pressão, não basta sobreviver a ela. Você precisa melhorar por causa da pressão. Assim como o músculo cresce quando treinamos ele. Assim como o sistema imunológico se fortalece quando ele é exposto. A sua mente também pode crescer quando ela é desafiada. Você aprendeu que a pressão não precisa ser ameaça, pode ser treino. Depois nós falamos sobre algo essencial. Antes do foco, vem a mentalidade. Porque você não faz o que sabe, você faz o que acredita. Se a sua forma de pensar é frágil, qualquer dificuldade vira motivo para parar. Mas quando a sua estrutura interna é forte, a dificuldade vira combustível. Você entendeu que foco sem base interna vira esforço temporário. Mas quando a sua mente está estruturada, o foco vira consequência natural. Agora eu quero te dizer algo com muita clareza. Você não perde para o mercado, você não perde para a concorrência, você perde para a interpretação interna. Quando a mentalidade é frágil, qualquer crítica vira ameaça, qualquer erro vira prova de incapacidade, qualquer dificuldade vira justificativa para parar. Mas quando a mentalidade é estruturada, a crítica vira ajuste, o erro vira aprendizado, a dificuldade vira treino. Sem mentalidade forte, foco vira esforço emocional. Com mentalidade forte, foco vira consequência natural. Você não precisa se forçar tanto. Quando decidiu o tipo de pessoa que quer ser. Quando existe convicção interna, as decisões ficam simples. Quando a mente é frágil, tudo vira conflito interno. Então, antes de falar da produtividade ou do método, você precisa decidir como escolhe agir sob pressão. Porque foco não nasce da força, nasce da convicção. A convicção nasce da mentalidade. Se você fortalecer a sua mentalidade, o foco deixa de ser luta. Ele vira alinhamento. Porque quando você age mais por impulso, você age por construção consciente. A construção consciente é o que sustenta crescimento ao longo prazo. Agora a pergunta final é: você continua reagindo ou você vai começar a crescer sob pressão? A decisão começa dentro de você. Se torne um antifrágil e o resultado virá como consequência. Obrigado por você ficar comigo até o final desse vídeo. Te vejo no próximo vídeo.